gente, como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês da minha primeira experiência com a prova do Enem. Do I want it? Do I need it? Stab me in the back until my body steady bleeding. Então, gente, pra quem não sabe, eu tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio, mas eu fiz o Enem de 2020, que ocorreu agora em janeiro de 2021, né? Eu não sei quando esse vídeo vai sair, se vai sair essa semana ou na outra, mas o Enem ocorreu em janeiro de 2021, né? O Enem 2020, e eu fiz com o meu conhecimento de primeiro ano do ensino médio. Bom, gente, esse vídeo foi bem requisitado por vocês, eu perguntei lá no meu Instagram de estudo, se você não me segue, vai estar aqui embaixo no box. Se vocês queriam que eu gravasse, né, um vídeo falando da minha primeira experiência, porque eu fiz como treineira, e aí vocês falaram sim, fala como foi e tal. E eu mencionei também que eu não iria falar sobre notas, porque esse não era o meu principal objetivo ao fazer a prova do Enem. Então, eu dividi esse vídeo em vários pontos, que foram, assim, perguntas que vocês me mandaram muito, e também questionamentos que eu me fiz antes de fazer essa prova. Então, o meu intuito com esse vídeo é ajudar você que vai fazer o Enem agora, né, em 2021, ou então já fez, quer se preparar melhor. Então, vamos lá. A primeira coisa que, assim, apareceu muito pra mim, vocês me perguntaram bastante, foi como eu me preparei. Bom, gente, desde que eu decidi fazer essa prova, eu tinha botado na minha cabeça que isso era apenas para experiência. Então, eu não cobrei de mim nada, gente. Assim, eu sou uma pessoa que me cobra muito, mas eu fiz esse trabalho de preparar a minha cabeça desde que eu decidi fazer a prova, para entender que seria só uma experiência, que eu não iria me preocupar com nota, porque não era momento disso, e que aquela nota não iria me definir. Então, eu botei isso na minha cabeça. Isso foi, assim, crucial para o meu preparo, né, pro Enem. Então, eu acho importante, antes de você decidir fazer essa prova, quando você decidir fazer essa prova, você colocar os seus objetivos com aquela prova. Ah, eu sou treineira? Por que eu vou fazer essa prova? Eu vou para testar os meus conhecimentos? Eu vou só para experiência? Eu vou para valer? Então, bota essas metas que eu acho muito importante para você ter um preparo melhor. Elas foram muito importantes para mim, então indico muito vocês fazerem isso. E como eu me preparei, gente? Bom, minhas aulas acabaram em dezembro, então assim, eu não tive muito tempo para estudar pro Enem, né? Então eu fiz normal meu primeiro ano do ensino médio, estudei os assuntos a fundo, tiveram até alguns assuntos que eu não estudei tão bem e eu pretendo estudar eles ainda, porque eu não quero deixar nada passado para quando chegar lá no terceiro ano, ó, ser tudo tranquilo, né? Então eu fiz normal meu primeiro ano do ensino médio e aí tive férias também, né, depois eu fiquei de férias, mas o Enem ainda não tinha passado, então eu precisei ficar estudando pro Enem um pouco e também aproveitar um pouco das minhas férias, porque em janeiro minhas aulas já iriam voltar. Então, eu dei aí umas duas, acho que foi umas 3 semanas de férias e depois eu comecei a estudar. Eu comecei revisando alguns assuntos do primeiro ano, então vários assuntos que eu não tinha visto com tanta firmeza, ou até mesmo alguns assuntos que eu sabia que era importante para a prova, eu revisei. E nas últimas 2 semanas, na primeira semana, né, que a gente faz a primeira prova de linguagens e humanas, eu assisti um aulão da Sala do Saber, na sexta e no sábado, para saber mais em relação a como eu deveria me preparar, assuntos que iriam cair. Mas assim, eu não indico pra vocês estudarem no sábado, né, um dia antes da prova. Eu vou falar disso nesse vídeo um pouquinho mais na frente, porque eu não acho interessante você estar se enchendo de conteúdo. Eu só assisti essas aulas mesmo pra saber o que iria cair, já que eu não tinha me preparado antes. E na segunda semana eu assisti os aulões que tiveram todos os dias da semana, menos no sábado, do Biologia Total, que é assim, uma plataforma que eu indico muito. Eu uso ela nos meus estudos e esse ano ela tá com a novidade aí de todas as matérias, inclusive redação. Então foi assim, gente, basicamente que eu me preparei. Só revisei os assuntos do primeiro ano e assisti esses aulões uma semana antes da prova. Um segundo ponto que eu acho bastante importante a gente frisar em relação ao coronavírus, né, gente? A gente fez uma prova aí, a gente fez o Enem em meio à pandemia. Então, muita gente não foi fazer a prova, né? A gente teve aí uma abstinência de mais de 50% dos candidatos que se inscreveram. Porque não estavam se sentindo muito preparados para fazer a prova, outros por medo da pandemia, um pouco dos dois também. Então, assim, muita gente não foi fazer a prova, né? Mais da metade dos concorrentes não foram fazer a prova. Então, assim, como eu me senti em relação à pandemia? Eu me senti segura, o meu local de prova, ele foi bem ok, as janelas e portas ficaram abertas e os ventiladores foram sim ligados.
Eu fui de shorts e de camiseta, justamente porque aqui na minha cidade faz muito calor, então eu não queria passar por isso na hora da prova. E assim, quando eu cheguei, eles passaram álcool em gel e assim, as cadeiras tudo organizadas com distanciamento e tal. Então, em relação à pandemia, ao coronavírus, eu me senti protegida. Outra coisa que muita gente me perguntou foi o que fazer antes da prova e no dia da prova. Bom, gente, antes da prova eu acho muito importante, né, no penúltimo dia, assim, você se preparar, sabe? Preparar não, eu vou estudar, ficar revirando livros. Não, gente, é preparar o seu emocional, é a sua mentalidade, é cuidar de você. Então, do jeito que você mais quiser, gente, liberar energia, entendeu? Então, treinar, sei lá, dançar, nadar, gente, qualquer coisa que você se sinta bem fazendo, que você sinta que você tá cuidando de você, assistir uma série, fazer um skincare, entendeu? Todas essas coisas que você faz pra cuidar de você. É muito importante você cuidar de você diariamente, assim, tirar umas 3 vezes por semana pra você fazer um skincare, pra você dar mais uma relaxada. E nesse dia pré-ENEM é um dia muito importante pra você não ficar desgastada. O cérebro, gente, ele precisa desse descanso, é um descanso consciente, você não tá perdendo tempo. Então, assim, você deixar de estudar um dia não vai mudar nada o que você se esforçou um ano, entendeu? Muita gente tem que colocar isso na cabeça, porque isso é muito importante e acaba matando aí a mentalidade de muita gente que fica se esforçando muito no último dia, né, antes do ENEM, o que era pra ter feito um ano antes. Então, no dia do ENEM, eu aproveitei pra cuidar de mim. Tem até um vídeo aqui no canal mostrando o meu dia pré-ENEM, antes do primeiro dia do ENEM, né, antes de linguagens e humanas. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui nos cards, mostrando tudo que eu fiz. Eu expliquei melhor essa questão de você não estudar antes, então se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui nos cards pra assistir depois de sair desse vídeo. Mas foi basicamente isso que eu fiz. E no dia do ENEM, gente, eu acordei no meu horário normal. Eu acordei, acho que era o quê? Umas 9 horas. Eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, apesar de eu estudar de manhã. Eu não tava acordando muito cedo. Então eu acordei umas 9 horas, tomei o meu café. E uma coisa que eu me sinto segura fazendo é revisão. Então eu peguei, no primeiro dia, eu revisei, assim, uns repertórios, li umas redações antigas, porque isso me deixa confortável de fazer. Eu me sinto segura fazendo isso. Eu indico vocês fazerem isso? Não sei. Vai de cada um, entendeu? Se você se acha seguro, olhar ali, por exemplo, no segundo dia, olhar umas fórmulas antes de tomar banho pra ir fazer a prova, revisar ali, beleza. Mas se isso vai piorar a sua ansiedade, não faz isso, entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, porque isso me deixa mais segura, então é uma coisa mais minha. Então eu não posso falar, gente, façam isso, porque eu não sei, vai de cada um. Então depois que fiz essa revisão, eu fui tomar o meu banho, escutando música, porque música é uma coisa que me acalma muito, eu gosto bastante de escutar música. Quem é meu amigo sabe que eu vivo por música, eu faço tudo escutando música. Então eu escutei a minha música, depois troquei de roupa, almocei, escovei os dentes e fui pro meu local de prova. Quando eu cheguei em casa, né, depois da prova, eu não olhei gabarito. Muita gente faz isso, né, chega em casa já louca, procurar na internet o gabarito. Assim, gente, eu não quis procurar, até hoje eu não sei quantos pontos eu fiz, até porque o gabarito oficial do ENEM, ele não saiu, né, mas assim, não me importei em saber, porque como eu falei, o meu objetivo com o ENEM não foi atingir a maior nota possível, e sim uma experiência, testar os meus conhecimentos, saber como que eu tava, né, depois desse ano tão difícil que foi 2020, que a gente teve uma enorme dificuldade pra estudar, pra manter o foco nessas aulas online. Então eu quis saber como é que tava o meu ritmo, em relação à prova manual, que eu nunca mais tinha feito, tava fazendo provas online. Então eu fui mais por isso e por experiência de prova também. Então quando eu cheguei em casa, eu só fui descansar, gente, tomei banho, fui assistir minha série. E fiquei acordada até de madrugada assistindo minha série, porque é o meu jeito de relaxar. Então, se você fica muito ansioso pra saber o seu resultado, assim, tipo assim, eu preciso saber, beleza, olha o gabarito se você quiser. Mas eu sou uma dessas pessoas que, assim, poxa, eu passei 5 horas sentada fazendo uma prova, só querendo que ela acabasse, e aí eu vou chegar em casa e ainda ficar me preocupando com essa prova? Não, eu vou desligar. Então, eu chego em casa, eu só guardo essa prova e vou fazer outra coisa pra distrair a minha cabeça. Outro ponto que eu acho muito importante, que eu me perguntava muito em relação ao que podia levar, o horário de chegar e tudo mais. E, gente, eu cheguei lá
Acho que era umas 11h40, meio-dia. Sim, eu fui a primeira a chegar e fiquei esperando 1h30, sentada, sem celular, sem nada, tipo, olhando pro nada, assim, esperando a prova. Mas, gente, vou falar pra vocês. Eu tava com muito medo de ser aquele dos memes dos atrasados, principalmente porque foi a minha primeira vez. Então, assim, eu tava com muito receio de que algo desse errado. Então, eu fui pra lá umas 11h50, meio-dia, porque, tipo, meu local de prova era bem perto da minha casa. Então, assim, era bem tranquilo. Mas eu cheguei bem cedo, gente. Fui a primeira a chegar nos 2 dias. E, assim, no primeiro dia eu tava muito nervosa. Porque era o dia da redação, e redação é uma insegurança minha, então eu tava com muito medo de travar, porque o tema é surpresa, de não saber desenvolver aquele tema, e também porque era o meu primeiro dia, eu não sabia, tipo, o que podia fazer, quais eram as coisas que ia deixar em cima da mesa, o celular, enfim. Essas coisas eu tava super nervosa de fazer uma coisa errada e, tipo, ser expulsa da prova, sei lá. Então eu tava super nervosa. E assim, ser a primeira a chegar foi, assim, muito importante pra mim. Porque eu cheguei me tremendo lá, tipo assim, sem brincadeira, eu cheguei me tremendo. E quando eu sentei na cadeira, né, por eu ter passado todo esse tempo lá, sozinha, assim, acho que eu passei, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos, eu tive meu tempo pra fazer uma respiração, pra fazer um pouco de meditação, rezar, enfim, fazer essas coisas pra me acalmar. E, gente, deu super certo. Eu cheguei lá super nervosa e comecei a prova bem tranquila, assim, numa vibes, ó, bem de boa. E eu vou falar mais ou menos como foi pra vocês em relação ao que levar, né? Eu fiz um post no meu Instagram Estudos falando sobre o que levar, né? Seu cartão de confirmação, identidade, no caso desse ano, máscara, álcool em gel, caneta de tubo transparente, comida, água, essas coisas. Então eu levei tudo numa bolsa mesmo, numa mochilinha menor do que a universitária, sabe? Que a gente leva pra escola. Daí eu levei. Chegando lá, eu procurei a minha sala. Depois que eu cheguei na minha sala, tinha uma mulher na porta pegando a identidade e tal. Aí eu mostrei, ela anotou o meu nome, deu o saquinho. Eu tirei todos os alarmes do meu celular, desliguei e coloquei dentro do saco. Depois entrei na sala, botei minha mochila atrás da minha cadeira, tipo, nas costas da minha cadeira, sabe? E botei em cima da mesa a minha comida. A minha água eu deixei no chão perto de mim, porque era uma garrafa de tipo 2 litros. Aí deixei em cima da mesa minha identidade, porque eles precisam pra quando vão entregar o cartão de resposta, pra conferir se é você. As canetas, a comida. E também deixei um remedinho pra dor de cabeça, porque eu tava com medo de, tipo, por ser muita hora de prova, eu ficar com dor de cabeça, alguma coisa. Aí eu deixei tudo em cima da mesa e avisei pro fiscal que ali era um remédio. Era sem caixa, tipo, só o remedinho mesmo. Que era remédio de dor de cabeça e tal. Ele falou, ok. E o celular eu deixei embaixo da cadeira, juntamente com a minha máscara, né? Que eu troquei de máscara 2 vezes durante a prova. Então foi mais ou menos assim que eu fiz. O resto das coisas que eu levei, que foi tipo o cartão de confirmação, por exemplo, eu deixei tudo na mochila, meu fone também, eu deixei tudo na mochila. E quando você tá fazendo a prova, você não pode pegar sua mochila. Então tudo que você precisar, assim, tipo comida, remédio, caneta, você tem que deixar tudo em cima da sua mesa. E se for algo atípico, né, que o fiscal, assim, não tá acostumado a ver, por exemplo, remédio, você tem que avisar pra ele. Então eu avisei e deixei, assim, as coisas que eu precisava em cima da mesa e deixei a mochila lá, nem toquei nela, mesma coisa no meu celular. E agora vamos ao que eu achei da prova do Enem. Então, no primeiro dia eu fiz a prova branca e no segundo dia eu fiz a prova azul. E, gente, assim, vamos lá. A parte de linguagens teve muito texto, muita interpretação. Então, assim, eu achei mais tranquilo. Como eu falei pra vocês, não olhei o gabarito, não sei quanto eu tirei. Mas, assim, em relação à dificuldade de fazer mesmo, eu tenho um pouco de dificuldade de interpretação de algumas questões, porque às vezes o texto é muito cansativo, eu tenho que ficar voltando em vários momentos. Umas eu chutei porque eu não tive tempo de fazer. Mas, assim, linguagens eu achei ok, sabe? É muito texto, muita interpretação. Então, é isso basicamente. E eu não tinha pego outros Enems pra comparar. Então eu vou falar só em relação a esse mesmo. Em relação à prova de humanas, caiu muita geografia, principalmente geografia física, que é uma parte que eu não gosto, já não gosto de geografia. Caiu umas questões de filosofia, sociologia, que eu achei, assim, tranquilo. Tiveram algumas, assim, que eu não sabia muito, então eu chutei. Mais umas eu sabia, achei tranquilo de fazer. E história, assim, foi uma parte que decepcionou muita gente. Eu também me decepcionei, porque, tipo assim, eu assisti os aulões e eles frisaram muito Primeira e Segunda Guerra Mundial,
primeiro e segundo reinado, era Vargas, Brasil Colônia, essas coisas, e não caiu, né, gente? Tipo, não diretamente, pelo menos, mas caiu umas coisas, assim, antigas, sabe? Sobre a antiguidade clássica, como Grécia, Roma, cai a Reforma Protestante também. Então, assim, foram assuntos que o pessoal, assim, não tava esperando tanto, sabe? Mas, assim, não gostei muito da prova de humanas por ter geografia em muita quantidade e história também, porque não teve uns assuntos que, eu tava esperando. Em relação ao tema da redação, eu gostei, né? Foi o estigma associado às doenças mentais. Consegui desenvolver. Eu acho que eu demorei, assim, umas 1 hora e meia pra fazer. E é isso. Em relação ao primeiro dia, é isso que eu tenho pra falar. Em relação ao segundo dia, gente, que é a parte de naturezas, né, e exatas. Exatas eu achei até que fácil. Não foi tão fácil assim, tinha umas questões que eram um pouco complicadas. Algumas eu chutei também. Mas se eu tivesse paciência, eu não tava com muita paciência no dia. Mas se eu tivesse paciência, eu acho que eu teria ido melhor, como eu falei, eu não olhei a minha pontuação. Mas tiveram muitas questões que eu chutei por estar sem paciência. Mas assim, quem tivesse paciência pra fazer essa prova, assim, eu acho que conseguiria sair muito bem, sabe? Porque eu achei tranquila, sabe? Não achei super difícil. Em relação à natureza, física caiu muita elétrica. E eu não vi muito elétrica ainda, então fiquei bem perdida e chutei a maior parte das questões de física. Química também tinha umas coisas que eu não tinha visto, mas tinha umas que eu já tinha visto também. Daí eu pude fazer algumas questões. Em relação à biologia, que é a parte que eu, assim, mais domino, eu achei tranquilo também, não achei tão difícil, sabe? O segundo dia, pra mim, foi mais fácil do que o primeiro dia. Então, eu acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar dessa prova aqui. E essa foi a minha experiência, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E, assim, última coisa, assim, pra falar da prova. Eu tava esperando coisa pior, sabe? Tipo assim, as pessoas olham pro Enem e falam que é, assim, um bicho de 7 cabeças. Então, eu tava esperando muito pior. Não que tivesse fácil, não. Longe disso. Mas, assim, eu não achei tão ruim como as pessoas falam, sabe? Mas eu achei ok. Óbvio que eu não vi ainda minha pontuação, mas eu acho que eu errei muitas questões. E assim, como eu falei pra vocês, não tô preocupada com isso, tava preocupada mais com a minha experiência mesmo. Mas é basicamente isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, porque é muito importante pra mim. Se você fez o Enem, fala aqui nos comentários o que você achou da prova, se você concorda com isso que eu falei, discorda. Podem falar aqui que eu vou responder, olhar de todo mundo. E se você não fez, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo mesmo. E é isso, gente. Foi um vídeo mais falando com vocês, um vídeo mais bate-papo. Mas como vocês pediram pra eu trazer ele aqui, né? Então eu trouxe falando da minha experiência. E é isso, gente. Se inscreve no canal porque eu posso trazer mais vídeos como esse. E tô trazendo vários vídeos de estudo, principalmente porque minhas aulas começaram. Então vai ter muito study vlog, muito study with me, todas essas coisas. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!